Dando continuidade ao estudo desta obra, adentramos ao capítulo 7, Comportamento e Vida. Vai falar de um assunto bem interessante, não que os outros não sejam, mas quanto à questão do desencarne, a data de desencarne, se a gente vai antes, se vai depois. É bem interessante as colocações de Manuel Filomeno de Miranda. Vejamos. O fatalismo biológico, estabelecido mediante as conquistas pessoais de cada indivíduo, não é definitivo em relação à data da sua morte. Já começa então nos informando que esse fatalismo biológico, que nós sabemos, né, que o fenômeno do desencarne, da morte, não é definitivo em relação à data da sua morte, ou seja, a nossa morte ela não está pré-estabelecida no que tange à data, né? A longevidade, como a brevidade da existência corporal, embora façam parte do programa adrede estabelecido para cada homem, ou seja, a longevidade, assim como a brevidade da existência, faz parte do nosso programa de uma maneira intencional. Isso faz parte do planejamento reencarnatório. Mas complementa ele: alteram-se para menos ou para mais, de acordo com o seu comportamento e do contributo que oferece a aparelhagem orgânica para a sua preservação ou desgaste. Então, não é como uma data, né? A gente vai perceber que, segundo ele coloca, nós temos como se fosse um período que ele pode ser alterado para menos ou para mais, de acordo com o nosso comportamento e a contribuição que a gente vai oferecer ao nosso organismo. Necessitando de um período de tempo em cada existência física para realizar a aprendizagem evolutiva em cujo curso está inscrito, o espírito tem meios para abreviar-lhe ou ampliar-lhe o ciclo, mediante os recursos de que dispõe e são facultados a todos. Ou seja, há meios de nós ampliarmos esse tempo, né, mediante os recursos que são disponibilizados e que nós disponibilizamos, que temos alternativas para. É óbvio que o estroina, o sinônimo seria um boêmio, né? É óbvio que o boêmio desperdiça a maior cota de energias, impondo sobrecargas desnecessárias aos equipamentos fisiológicos, do que o indivíduo prudente. Então, lembrando que se nós recebemos uma cota de fluido, né, bem como a própria aparelhagem orgânica, ela também precisa de manutenção, e essa manutenção, o repouso faz parte dela. Aquele que é um boêmio, que é um dissipador, ele vai desperdiçar maior cota de energia, impondo uma sobrecarga, né, forçando o seu organismo, diferentemente daquele indivíduo que é prudente. As ocorrências que lhes sucedam têm as suas causas no comportamento que se permitem. Então, aquilo que vem acontecer vai encontrar causa na própria conduta do indivíduo. Igualmente, a forma de desencarnar, sem fugir ao impositivo do destino, que é de construção pessoal, resulta das experiências que são vividas. Então a gente vai ver que até a forma do desencarne, ela também tem a ver, né, ela é resultado das experiências que são vividas. Até mesmo aquelas que estão marcadas, né, no nosso perispírito no que tange a necessidade, ou seja, fazendo parte do planejamento reencarnatório, ela vai ser fruto sim da experiência que é vivida, só que não nesta, mas numa existência anterior. O homem imprevidente e precipitado, desrespeitador dos códigos de leis estabelecidos, torna-se fácil presa de infaustos acontecimentos. Ora, o indivíduo que não obedece a lei alguma, e não estamos falando aqui só de lei humana, de lei civil, nem de lei penal, nós estamos falando dessa abrangência de códigos, leis do organismo, né, as leis físicas. Ele se torna fácil presa de acontecimentos infelizes, que ele mesmo se propicia como efeito da conduta arbitrária que se entrega. Mais uma vez, causa e efeito.
Acidentes, homicídios, intoxicações, desastres de vários tipos que arrebatam vidas, resultam da imprevidência, da irresponsabilidade, do orgulho dos que lhes são vítimas, na maioria das vezes e no maior número de acontecimentos. Então vejamos. Interessante observar que a maioria do número de acontecimentos são muito mais frutos da irresponsabilidade e do orgulho do que algo que realmente já estava ali predeterminado, mostrando o quanto nós somos responsáveis. Devendo aplicar a inteligência e a bondade como norma de conduta habitual, grande parte das criaturas prefere a arrogância, a discussão acesa, o desrespeito ao dever, a negligência, tornando-se afinal vítimas de si mesmas, suicidas indiretas. Então a gente vai observar aí que de fato isso muitas vezes acontece, né? O orgulho que faz com que a gente acabe muitas vezes tomando posturas que, se tivéssemos uma frieza ou se optássemos pela inteligência e pela bondade, como diz Manuel Filomeno, não chegaria a esse resultado e ser considerado um suicídio indireto. E ele continua: nos autocídios de ação prolongada ou imediata, a responsabilidade é total daqueles que tomam a decisão infeliz e a levam a cabo, inspirados ou não por entidades perversas com as quais sintonizam. Então, independente da presença dos espíritos, né, nesse caso, inferiores, ainda assim a responsabilidade é do indivíduo, porque o espírito inferior ele não cria a realidade, ele simplesmente utiliza o conteúdo que existe dentro do próprio indivíduo. Então ele vai funcionar como uma faísca que acende o pavio para que mais tarde venha a detonar. Então assim, mais uma vez, chama a atenção da responsabilidade, né? Para estarmos atentos às nossas ações, e quando a gente fala em estar atento, lembramos imediatamente do chamado de atenção do próprio Jesus: vigiai e orai. E continua: derrapando em comportamentos pessimistas a que se aferram, a atitudes agressivas nas quais se comprazem, na fixação de ideias tormentosas em que se demoram, em ambições desenfreadas e rebeldia sistemática, a etapa final, infelizmente, não pode ser outra. Com o gesto que supõe de libertação, tombam, por largos anos de dor, em mais cruel processo de recuperação e desespero, para que aprendam disciplina e submissão contra as quais antes se rebelaram. Olha a incidência da lei. A partir do momento em que o indivíduo planta esse tipo de situação, nós vamos observar as consequências advindas disso, mas que serve como lição de disciplina e de submissão, no qual ele se rebela querendo a liberdade, como se a liberdade fosse quebrar essas propostas, quebrar estas leis que regem toda a vida. Depreende-se, portanto, que o comportamento do homem a todo instante contribui de maneira rigorosa para a programação da sua vida. Ou seja, o nosso comportamento mental, o nosso comportamento exteriorizado, né, materializado, advindo desse pensamento, ele contribui de maneira rigorosa para essa programação da nossa atual existência. Vejamos. São de duas classes as causas que influem na sua existência, dentro do determinismo da evolução humana. Veja lá, duas classes são as causas, né? São de duas classes as causas que influem na existência. Primeiro, as próximas desta reencarnação, na qual se movimenta, e as remotas, que procedem das ações pretéritas, ou seja, nós temos situações do hoje que não estão diretamente relacionadas ao nosso passado. Em tese, né, nossas ações de agora elas já geram distúrbios no agora. Agora, vale salientar, aproveitando, né, um momento assim um pouco mais filosófico, nossas tendências, elas também são frutos do passado, indiscutivelmente. E a reencarnação é um momento da reeducação, mas desde que a gente se aperceba da necessidade da mudança. E aí
Manuel Filomeno, nessa obra, nesse capítulo em específico, ele faz para que a gente distingua que tem situações que vêm do passado a tendência, mas a execução, a materialização dessa tendência se dá no presente, o que gera de imediata consequência. Por isso, ele diz que é uma causa próxima. E a causa remota é aquela que está realmente relacionada de ações impetradas no passado e que agora vão gerar consequências no presente. Estas últimas estabeleceram já os impositivos de reparação, a que o indivíduo não pode fugir. Ou seja, nós já temos que colher aquilo que já foi plantado, amenizando-os ou vencendo-os através das atuações de atuais ações do amor, que promovem quem as vitaliza e aquele a quem são dedicadas. Então, nós temos a possibilidade de amenizar essa colheita na medida em que nós já optamos por uma conduta mais feliz. Mas é bom salientar que nem sempre nós conseguimos anular, porque são resgates tão necessários que eles podem ser atenuados, mas não necessariamente vão ser anulados. As primeiras, no entanto, as da presente existência, vão gerando novos compromissos que, se negativos, podem ser atenuados de imediato, por meio de atitudes opostas, e, se positivos, ampliados na sua aplicação. Vejamos aqui o que nós acabamos de falar. Na hora em que nós criamos um compromisso negativo, ele pode ser atenuado, inclusive de imediato, por ações, né, de atitudes opostas ao equívoco cometido, mas não necessariamente completamente anulados, né, porque de alguma forma houve um rompimento, né, dessa lei de amor, justiça e caridade. E continuando. O tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, a sexolatria, a glutoneria, entre outros fatores dissolventes e destrutivos, são de livre opção atual, não incursos no processo educativo de ninguém. Quem a qualquer deles se vincula, padecer-lhe-á inexoravelmente o efeito prejudicial, não se podendo queixar ou aguardar solução de emergência. Ou seja, não é num passe de mágica que vai se solucionar os indivíduos que estão vinculados ao tabagismo, ao alcoolismo, à toxicomania, à sexolatria. Todas essas atitudes, elas são de livre opção atual. Não existe nada que nos imponha, nos obrigue a tomar parte desses vícios. E isso está relacionado diretamente com o nosso presente, com a nossa força de vontade, lucidez para fazer as melhores escolhas. O tabagismo responde por cânceres de várias procedências, na língua, na boca, na laringe, por inúmeras afecções e enfermidades respiratórias, destacando-se o terrível enfisema pulmonar. Todo aquele que se lhe submete dependência viciosa está em curso, espontaneamente, nessa fatalidade destruidora, que não estava no seu programa e foi colocada por imprevidência ou presunção. Vejamos que situação interessante. Ele nos chama a atenção duas colocações aqui. Ao indivíduo que se submete à dependência está em curso espontaneamente, ou seja, não estaria incidindo sobre ele agora o passado. Ele está se colocando espontaneamente nessa fatalidade destruidora, porque literalmente ele passa parte da existência plantando essas doenças. E aí ele complementa, a segunda parte que nos chama a atenção é essa, ó, que não estava no seu programa e foi colocada por imprevidência ou presunção. Então vejamos como é importante as nossas ações de agora. E, inclusive, ter coragem de assumir essa responsabilidade e, diante de um fato deste concretizado, não jogar para o passado a responsabilidade. Porque muitas coisas, literalmente, como ele está demonstrando aqui de forma clara, são frutos das escolhas de agora. O alcoolismo é gerador de distúrbios orgânicos e psíquicos de inomináveis consequências, gerando desgraças que de forma nenhuma deveriam suceder.
É ele o desencadeador da loucura, da depressão ou da agressividade na área psíquica, sendo responsável por distúrbios gástricos, renais e principalmente pela irreversível cirrose hepática, seja através da aguardente popular ou do uísque elegante. A alcoofilia dizima multidões que se lhe entregam espontaneamente. Então, mais uma vez, ele está mostrando agora, centrando a atenção no alcoolismo. E é bom salientar, numa outra obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos relatar a quantidade de indivíduos que chegam no plano espiritual com crise de abstinência frente a não poder realizar os seus desejos, porque agora não tem mais o corpo físico, chegando até um processo de loucura. A toxicomania desarticula as sutis engrenagens da mente e desagrega as moléculas do metabolismo orgânico, lesando vários órgãos e alucinando todos quantos se comprazem nas ilusões mórbidas que dizem viver, não obstante de breve duração. Iniciada a dependência que se fez espontânea, desdobram-se à frente longos anos numa e noutra reencarnação, para que sejam reparados todos os danos que poderiam ter sido evitados quase sem esforço. Vejamos, e aí fica muito claro o posicionamento da doutrina espírita quanto à questão, né, da descriminalização das drogas, em especial da maconha, onde a gente vai perceber nessa frase que nessa análise trazida pelos espíritos, isso não é só o Manuel Filomeno de Miranda, mas outros espíritos também dizem, desses males que o entorpecente traz, né? Que as drogas trazem. E aí, mais uma vez, se nós formos reparar, ele vai colocar que esses danos poderiam ser evitados quase sem esforço, porque não há aí uma questão de obrigação. Não temos que estar como livre escolha, como opção do indivíduo. E ele continua: a sexolatria gera distonias emocionais por conduzir o indivíduo ao reduto das sensações primitivas, retendo-os nas áreas do gozo insaciável que o leva à exaustão. Há terríveis frustrações na terceira idade, se a alcança, e há depressões sem conta pelo descalabro que desorganiza o corpo e perturba a mente. Além desses, são criados campos de dificuldade afetiva, de responsabilidade emocional com os parceiros utilizados, estabelecendo-se compromissos desditosos para o futuro. Mais uma vez, vamos observar, né, que não há nada que passe desapercebido na lei, sendo necessário determinados resgates frentes à escolha de viver de maneira desregrada vinculado a alguns hábitos deletérios. O sexo, por sua vez, que tem uma função biológica definida, deve ser respeitado, né? Porque, acima de tudo, não é o sexo em si que gera o problema, mas é o que nós fazemos dele. E por conta disso, e principalmente nesse momento em que passamos, pode-se gerar também efeitos devastadores com severos compromissos para o futuro, que pode ser evitado. E ele continua nos chamando a atenção. A glutoneria, além de deformar a organização física, é agente de males que sobrecarregam o corpo, produzindo contínuas disfunções gastrointestinais, dispepsias, acidez, ulcerações, alienando o homem que vive para comer, quando deveria, com equilíbrio, comer para viver. Então veja, até o fato da própria alimentação, ela deve entrar num processo de equilíbrio como deve ser. São muitos os agentes dos infortúnios para o homem, que ele aceita no seu comportamento, afetando-lhe a vida. Entretanto, através de outras atitudes e conduta, poderia preservá-la, prolongá-la, dar-lhe beleza, propiciando-lhe harmonia e felicidade. Então vejamos, ele chama a atenção da quantidade de situações que podem nos gerar infortúnio, no entanto, aceito pelo homem, pela sua própria imprevidência, mas não necessariamente por um processo de resgate.
Então, esse hoje tem muito a ver com muitas situações que nos ocorrem. Daí, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Além de atingir aquele que elege esta ou aquela maneira de agir, os resultados alcançam os descendentes que, através das heranças transmissíveis, conforme as suas necessidades evolutivas, as experimentarão. Então, atingindo até aqueles que vão estar chegando, indiscutivelmente, né? Obedecendo à necessidade evolutiva deste ser reencarnante. O comportamento do espírito, no corpo ou fora dele, é responsável pela vida, contribuindo de maneira eficaz na sua programática, igualmente interferindo na conduta do grupo em que se movimenta e onde atua, como dos descendentes que de alguma forma se lhe vinculam. Então, tudo está na essência da nossa conduta, repetimos, o comportamento mental e aquele que é exteriorizado. As ações corretas prolongam a existência do corpo e promovem o equilíbrio da mente, enquanto as atribuladas e agressivas produzem o inverso. Nunca será demasiado repetir-se que, assim como o homem pensa e age, edificará a sua existência, vivendo de conformidade com o comportamento elegido. Lembramos, indiscutivelmente, a frase de Jesus, que é aplicada a tudo que Manuel Filomeno de Miranda esmiuçou para cada um de nós. Dizia Jesus a cada um segundo as suas obras. Que possamos então estar atentos. Até o próximo encontro.